estar aqui participando deste evento. Quero parabenizar a Primeira Igreja Batista pela maturidade que está demonstrando, o crescimento desta área de missões, tomando estes primeiros passos para o envio eventual de uma família sua para o campo missionário. Eu fiquei feliz ao ser convidado para participar hoje à noite, trazendo a palavra, porque desde que o pastor Wesley compartilhou comigo pela primeira vez que eles iriam a Portugal, eu disse, pois nós também vamos com vocês. E para esta viagem nós estamos até planejando e desejosos. Deus sabe que nós estamos ainda dispostos a participar, mas ao olharmos a programação, nós concluímos que talvez seria mais estratégico esperarmos. Então, se Deus quiser, nós estaremos ainda conhecendo este campo, talvez no próximo ano, por a família, ou no ano seguinte, quando estiverem estabelecidos lá. Mas, de qualquer forma, irmãos, nós estamos juntos, apoiando, torcendo, orando por este projeto, assim como toda a igreja também está fazendo. Porque, irmãos, quando nós enviamos representantes nossos, como vocês estão fazendo, não são apenas uma ou duas ou 5 pessoas da igreja que estão indo para o campo. É a igreja toda. Este desafio não é de apenas alguns da igreja, mas a toda a igreja é dada a oportunidade de levar o Evangelho para aquele campo. Então, este projeto é da igreja. E a igreja é que tem incentivado o seu povo, a igreja que tem estado orando por Portugal, é a igreja que tem reconhecido o chamado de Deus na vida do pastor Wesley, é a igreja que irá enviar. Então, este projeto é da igreja. Por isso nós parabenizamos a igreja por esta iniciativa que está sendo tomada. Nós ensinamos no Seminário Batista, desde 2010, uma classe chamada Introdução a Missões. Todos os anos eu tenho orado que Deus levante, que Deus chame daquela turma, pelo menos um dos alunos, para ir ao campo estrangeiro de missões. O pastor Wesley fez parte da primeira turma, 2010. Só que ele não foi o primeiro da turma a ser chamado. Não sei se o chamado dele foi o primeiro ou o segundo, mas a irmã Criselito também foi da mesma turma. Então nós louvamos a Deus que Ele está respondendo às nossas orações de maneira dobrada. Das outras turmas também subsequentes, nós temos visto já alguns saindo daqui da nossa região para os campos missionários. Mas, irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Não é a classe de missões do seminário, nem é o Seminário Batista que forma missionários. Não é o seminário que chama missionários, nem é o seminário que envia. O chamado missionário vem de Deus. O reconhecimento desse chamado e o envio daqueles que são chamados por Deus pertence à igreja. O seminário está lá através dos seus professores e as matérias que são ensinadas para ajudar na formação, para ajudar no polimento, no preparo. Mas a parte da igreja é de máxima importância. É Deus que chama, é a igreja que envia. Hoje à noite eu gostaria de desenvolver este lado do processo missionário que nós denominamos o chamado para missões. Eu gostaria de falar sobre o chamado para missões. Se eu fosse pedir que você escolhesse algum texto bíblico que fala sobre missões, alguma referência bíblica, você pode pensar em alguma? Quase que certo você está pensando em alguma referência do Novo Testamento, não é verdade? Porque nós temos textos muito conhecidos, como por exemplo Marcos 16, versículo 15, onde nós somos mandados a ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, ir fazer discípulos em todas as nações, inclusive em Portugal. Atos 1 e 8, que nós devemos ser testemunhas tanto em Jerusalém como também na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Temos lindos textos do Novo Testamento como Romanos
10, que fala sobre a necessidade de pregar o Evangelho e enviar os pregadores. Mas, amados, eu gostaria hoje à noite ao falar sobre o envio, aliás, sobre o chamado do missionário. Eu gostaria de ir ao Antigo Testamento. Então eu convido os amados a abrirem suas Bíblias para Gênesis, capítulo 12. Em Gênesis, capítulo 12, nós encontramos aqui o coração missionário de Deus. Quando ele chama Abrão, pelo menos nesta época, Abrão sendo um homem pagão, um homem que desconhecia Deus, morava lá na terra dos caldeus, próximo à Babilônia, mas Deus chamou este homem, Abrão, para ser um missionário. Hoje Abrão é conhecido como o pai da fé. Ele é o nosso pai, nós que somos cristãos, nosso pai da fé. Isso porque ele obedeceu o chamado de Deus. O chamado de Abrão foi o chamado missionário. Nós iremos aqui em Gênesis, capítulo 12, nós iremos visitar este homem chamado Abrão. Nós vamos ver o chamado de Abrão, o missionário, e suas consequências. Gênesis 12, vamos ler versículos de 1 a 3. Diz assim: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Essa questão de chamado é um pouco complicado, porque eu conheço alguns crentes que fazem muito pouco no serviço do Senhor. Até participam de uma igreja, assistem a algum culto, mas ficam de braços cruzados, dizendo que estão esperando o chamado. Eu conheço crentes bem preparados, alguns que fizeram até curso teológico, conhecem a Bíblia, têm muita experiência, mas estão parados esperando um chamado. De certa forma, irmãos, todo crente é chamado por Deus. Todo crente é chamado por Deus, por exemplo, para ter e desenvolver um relacionamento com Ele. Todo crente é chamado por Deus para viver uma vida santa, separada do mundo e do pecado ao nosso redor. Todo crente é chamado por Deus para ser uma testemunha de Jesus Cristo aonde você mora. Todo crente é chamado por Deus para ser um embaixador de seu reino, um embaixador incumbido com a responsabilidade de reconciliar o homem pecador com o seu Deus Santo. Esse chamado é para todos nós, para todo crente. Mas além deste chamado, que é geral, a alguns de seus filhos, Deus chama para irem a lugares distantes, a lugares fora do seu habitat natural, a lugares onde existem pessoas que não têm quem fale para elas sobre Jesus Cristo, não tem quem lhes mostre a palavra de Deus e como podem conhecer e crescer no seu relacionamento com este Deus. Este chamado é o que nós chamamos do chamado missionário. Este foi o chamado que Abrão recebeu aqui em Gênesis capítulo 12. Agora imagine o mundo nos dias de Abraão. Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós vemos a criação do homem e da mulher, nós vemos a queda da humanidade no pecado, nós vemos
multiplicação dos homens sobre a face da terra, multiplicação tanto em número como em maldade e rebelião contra Deus, ao ponto que quando chegamos ao capítulo 6 de Gênesis, Deus anuncia a destruição da humanidade com água. E então Deus manda aquele dilúvio, que nós conhecemos como o dilúvio de Noé, e destrói toda a humanidade, exceto Noé e sua família, que é salvo através da arca que Deus os levou a construir. Depois do dilúvio, nós lemos que mais uma vez os homens se multiplicaram, mas não se espalharam sobre a terra como era o desejo de Deus. Foi então que Deus confundiu as línguas dos homens, lá em capítulo 11. No capítulo 11 nós vemos que Deus mandou aquela história que nós conhecemos como Babel. Deus confundiu as línguas e as pessoas, já não podendo compreender umas às outras, elas se espalharam sobre a face da terra, cada um saindo com aquelas pessoas que falavam a mesma língua, e elas então formaram, os estudiosos dizem que naquela época aproximadamente 70 nações diferentes. Passados mais 1000 anos, estas nações, essas 70 nações já estavam bem formadas, cada um no seu lugar, mas a humanidade havia se distanciado de Deus, e os homens já não conheciam a Deus. Nenhuma das 70 nações que estavam espalhadas sobre a terra conheciam este Deus, adoravam este Deus, como Deus deseja ser adorado em todas as nações. Foi nesse contexto que Deus chegou e chamou Abraão. Deus escolheu este homem lá de entre os caldeus, e Deus disse para Abraão: eu quero te abençoar, eu quero te proteger, eu quero fazer o seu nome famoso, eu quero ser o seu Deus, eu vou fazer de ti uma grande nação. E o motivo que eu quero te abençoar, Deus disse para Abraão, é que desta forma você vai repassar as minhas bênçãos para as outras nações. E assim todas as nações da terra serão abençoadas. Será que Abraão era um homem melhor do que os outros homens de seus dias? Será que Abraão era mais espiritual? A história não nos indica que havia nada de diferente em Abraão. Ele era apenas mais um homem dos seus dias. Homem que não conhecia Deus, homem que não adorava a Deus assim como os demais. Mas Deus escolheu Abraão. Com base em sua soberana vontade, Deus o escolheu para ser usado por ele para fazê-lo conhecido entre as nações. Deus queria usar este homem para alcançar os homens. Irmãos, ainda é assim hoje. Deus usa homens para alcançar os homens. Este é o plano de Deus. Deus vai usar homens desta igreja, pessoas suas, para alcançar alguns de Portugal. Este é o plano de Deus. Agora Deus disse para Abraão: você não vai ficar aqui em tua casa, aqui na tua cidade, em Ur dos Caldeus, vivendo uma vida boa, desfrutando de minhas bênçãos. Eu quero que você seja uma bênção para outros povos, todos os povos da terra. E para isso acontecer, Abraão, Deus disse para ele: eu quero que você saia da tua terra, que você deixe a tua família e que você vá peregrinar. E pelo caminho eu vou te mostrando o caminho que você vai andar. Este foi o chamado missionário de Abraão. Eu encontro aqui neste chamado missionário 3 elementos que eu gostaria de destacar hoje à noite. 3 elementos do chamado missionário, 3 elementos que fazem parte do testemunho do pastor Wesley, que foi chamado para ser missionário. 3 elementos que fazem parte da vida de
todo servo do Senhor que é chamado daquela forma especial que nós falamos, para ir além, para ser enviado a outros lugares, para levar a mensagem do Evangelho. O primeiro elemento que nós encontramos aqui no chamado missionário é que é um chamado para deixar. Um chamado para deixar. Deus chamou Abraão para deixar sua casa, para deixar sua família, para deixar sua terra. Se Abraão tivesse permanecido na casa de seu pai, na sua cidade, certamente Deus poderia ter lhe abençoado ali. Ele poderia ser uma bênção para a sua família e para a sua cidade. Mas ao deixar sua casa, ao deixar sua família, Deus faria dele uma bênção para um número muito maior de pessoas, para outros povos, em lugares distantes. Quando o crente hoje é chamado para deixar sua casa, quando ele sai de sua família, quando ele sai do que nós chamamos sua zona de conforto, ele passa a viver e depender inteiramente em Deus. Ele deixa para trás aquela estrutura, aquele apoio que ele normalmente teria em sua casa, com sua família, e assim Deus consegue usá-lo e abençoá-lo de formas extraordinárias. Em Lucas capítulo 14, Jesus fez referência a isto, quando ele nos desafia dizendo que se alguém vier após mim, e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus chama o seu discípulo para aborrecer seu pai, sua mãe, filhos, isto não significa que ele nos chama para odiar ou desprezar, mas o que ele está dizendo aqui, este aborrecer, significa amar menos que. Ou seja, o nosso amor, o nosso primeiro amor, o nosso maior compromisso precisa ser com Ele, em fazer a sua vontade, até mesmo acima dos relacionamentos mais chegados que nós temos nesta terra. E realmente o nosso relacionamento mais íntimo é familiar, com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. É claro que o missionário gostaria muito de viver sua vida toda próximo aos seus pais, porque os ama. O missionário gostaria muito de ter seus filhos sempre ao seu lado, estar perto dos seus irmãos, mas o servo do Senhor não tem este privilégio de escolher aonde ou com quem ele vai morar. O servo do Senhor vai para onde o mestre lhe enviar. Quando Deus chama alguém para servi-lo como missionário, ele precisa praticar Lucas 14, 26 e deixar sua família. Alguns anos atrás, já fazem muitos anos, em 1988, a nossa família estava se despedindo, sendo despedido para... Nós estávamos saindo para o campo missionário do aeroporto de Rochester, nos Estados Unidos. A nossa igreja estava presente no aeroporto, a família da minha esposa estava lá, os irmãos dela, e Júlia também estavam lá. Nós seríamos os primeiros missionários que aquela igreja enviaria para um campo estrangeiro. Júlia seria a primeira da família dela a morar longe dos pais. São 5 irmãos, todos moram lá bem próximo à fazenda do pai dela, todos se encontram quase todos os dias. E isso era realmente uma coisa muito difícil para todos, nós, para a igreja, para a família. E eu ainda recordo que neste evento, lá no aeroporto, a mãe de Júlia estava segurando a bebezinha Joiana, esposa do missionário Fábio. Hoje, a Joiana tinha apenas 10 semanas de idade. E vovó estava segurando o bebezinho e ela estava dizendo: vocês estão levando embora o meu bebê. Nesta hora nós entendemos, nós reconhecemos que o chamado missionário tem consequências não apenas para o missionário que está sendo enviado,
O chamado missionário também tem suas consequências para a igreja que está deixando de ter uma família ativa ali presente. Tem suas consequências para a família que está permitindo que seus entes queridos vão para o campo estrangeiro. O chamado missionário é um chamado para deixar. Eu ainda preciso destacar aqui que Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele não foi chamado para ir só. Sua esposa, Sara, também foi chamada para ir. Foi muito difícil, creio eu, para Sara deixar sua mãe, deixar sua casa, deixar sua comunidade, seu supermercado e tudo que ela tinha de confortos ali naquela cidade. Talvez para a mulher é mais difícil do que para o homem. Nós precisamos lembrar que a mulher, a esposa do missionário, também tem este chamado. Os filhos também. Não podemos esquecer dos filhos, porque este deixar também vai incluir a família toda. Os filhos vão deixar seus amigos, sua escola, sua casa. E olhe, eu conheço missionários que estão sofrendo no campo missionário, porque seus filhos não compreenderam este deixar. Seus pais foram chamados, levaram a família toda para o campo, e os filhos estão lá sem querer estar, porque eles foram forçados pelo chamado dos seus pais. Então isso é um convite para a igreja orar pelos seus missionários. Vocês já têm missionários que deixaram e estão em campos distantes. Vocês terão em breve outra família daqui mesmo que deixará para ir a Portugal. Ore por eles, para que este chamado seja compreendido por todos, não só pelo pastor Wesley, mas por sua esposa, pelos seus filhos, porque o chamado para missões, o chamado missionário é um chamado para deixar. O chamado missionário também tem um segundo elemento aqui no chamado de Abraão. Nós vemos que é um chamado para ser enviado. Deus falou para Abraão, ele disse: eu te enviarei para uma terra que eu te mostrarei. Agora, no caso de Abraão, foi um pouco mais difícil, porque ele não sabia para onde ia. Deus simplesmente disse: vá, e eu te mostrarei. Tudo indica que Abraão nunca descobriu para onde ele ia. Ele passou o resto de sua vida peregrinando, vivendo em barracas de camping, em tendas, procurando este lugar, e Deus só encaminhando para outro. Ele passou a vida toda nesta jornada. O livro de Hebreus nos fala sobre isso. Daqui a pouco nós vamos ver os versículos em Hebreus que fala sobre a peregrinação de Abraão e a sua grande fé. Para os nossos missionários hoje é um pouco mais fácil, não é? Nós hoje podemos mandar não só o missionário para reconhecer o campo, a gente manda uma equipe inteira da igreja. Isso é maravilhoso que nós temos esta oportunidade. Agora precisamos tomar o cuidado, pastor Wesley, para não ser tão organizado que a gente deixa Deus de fora do envio, certo? Deus tem que enviar os detalhes, até mesmo desta viagem de reconhecimento. Nós encontramos em Romanos capítulo 15 o apóstolo Paulo falando sobre uma viagem missionária que ele pretendia fazer. Ele, quando ele estava escrevendo para a igreja em Roma, dizendo que ele pretendia ir para a Espanha. Eu estou citando isso aqui porque Espanha naquela época incluía o que hoje nós chamamos de Portugal. Então é muito possível que já no primeiro século o Evangelho tenha chegado em Portugal. A Bíblia não conta o resto da história afirmando que de fato Paulo chegou lá na Espanha, mas a tradição da igreja, inclusive de alguns pontos turísticos lá dentro da Espanha, próximo à fronteira com Portugal, afirma que Paulo esteve lá, certo? Independentemente do
missionário Paulo ter chegado lá ou não, nós sabemos pela história que já no primeiro século, lá pelo ano 150, no segundo século, já havia igreja cristã naquela região, da Espanha, Portugal. Então o Evangelho chegou lá há muito tempo. Mas através dos séculos se perdeu. Nós vemos hoje em Portugal, depois de séculos e séculos de uma igreja que se chama cristã, mas que tem quase nada ou nada do Evangelho. Depois de um período em que até mesmo os islâmicos estiveram lá governando, e agora mais recentemente governos socialistas e liberais. O Portugal de hoje é um Portugal, como o pastor Fabiano citou, um pouco mais de 1% de pessoas evangélicas. Isso comparado ao Brasil, que tem mais de 20%. Então nós vemos que é uma nação inserida dentro de um continente inteiro, toda a Europa, muito pouco evangelizado. Se Deus tivesse falado para Abraão aqui, apenas no versículo 2, prometendo abençoá-lo, para que ele pudesse ser uma bênção, talvez Abraão não teria saído de sua casa. Abraão poderia muito bem ter revertido suas bênçãos para sua família, para sua cidade, para seu povo, aqueles que falavam sua mesma língua e tinham sua cultura. Mas Deus continuou falando para Abraão, no final do versículo 3, ele disse: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Deus queria que Abraão tivesse um alcance transcultural com esta bênção. Por isso Deus enviou Abraão a terras distantes, a terras desconhecidas. No Novo Testamento nós encontramos Jesus dando praticamente a mesma ordem para o seu povo, quando ele disse que nós devemos ir pregar o Evangelho a todas as pessoas, ir a todas as nações e fazer discípulos de Jesus Cristo. Em Romanos 10, nos versículos 14 e 15, nós somos lembrados: como, pois, ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? O desejo de Deus é de ver crentes enviados para todos os cantos do mundo. O chamado missionário é um chamado que envia. A primeira igreja cristã, que se encontrava em Jerusalém, foi uma igreja que nos primeiros dias cresceu rapidamente. Nos primeiros dias já haviam se convertido milhares de pessoas. Os batismos naqueles dias não eram de 5, 10, como nós temos hoje em nossas igrejas. Eram de 500, 1000 pessoas de uma só vez. A igreja estava crescendo de forma assustadora, de forma maravilhosa, um sonho para qualquer igreja. Mas este não era o plano de Deus para aquela igreja de Jerusalém crescer e permanecer ali. O plano de Deus era que os crentes fossem enviados para levar o Evangelho até o mundo. Se a igreja em Jerusalém tivesse permanecido apenas em Jerusalém, ela seria uma grande igreja, ela seria uma igreja forte, ela seria uma grande bênção para aquela cidade de Jerusalém. Mas daquele jeito, ela seria apenas uma igreja em Jerusalém. Ela alcançaria apenas as pessoas em Jerusalém. No máximo, ela chegaria a ser uma igreja de todo mundo naquela cidade. No máximo, quando todos na cidade se convertessem e fossem batizados. Mas o plano do mundo de Deus era para alcançar o mundo, não era só Jerusalém. Então Deus mandou uma perseguição. Ele mandou uma perseguição que forçou aqueles crentes em Jerusalém a fugirem. Eles fugiram para os 4 cantos do mundo e por onde eles foram, eles pregaram o Evangelho. Igrejas foram sendo formadas. Talvez não igrejas tão grandes e tão fortes quanto o que eles tiveram outrora em Jerusalém.
mas eram muitas igrejas em todas as partes do mundo, para que todas as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Sabe o que é que isso me diz, irmãos? Deus prefere muito mais muitas igrejas espalhadas, mesmo que sejam igrejas menores, do que uma só igreja forte, em um só lugar, em uma só comunidade. É por isso que Deus envia seu povo. É por isso que Deus está enviando missionários seus para outros lugares. Eu ainda acredito que Deus vai enviar outros daqui. Não só estes que estão indo agora, mas outros irão em anos futuros ou meses futuros. O chamado missionário é um chamado de ser enviado. Voltando aqui para o chamado de Abraão, nós vamos ver o terceiro elemento do chamado missionário. O chamado missionário é o de ser uma bênção. De ser uma bênção. Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Como ele diz aqui no versículo 3, ele enfatiza: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta bênção que Deus esperava de Abraão e de sua descendência, na verdade tem um duplo significado. O primeiro significado falava diretamente deles, nos dias do Antigo Testamento. Deus queria que Israel, que seriam os descendentes de Abraão, queria que Israel fosse grandemente abençoado como uma nação, com a proteção divina, com o suprimento divino, com tudo que eles precisavam para ser uma nação próspera. Deus queria que ela servisse como se fosse de vitrine entre as outras nações, para que as outras nações ao redor de Israel pudessem olhar para ela e dizer: está aí uma nação exemplar, nós queremos ser como ela, vamos lá conhecer seu Deus. Deus queria que Abraão e sua descendência fossem este tipo de bênção para as outras nações ao seu redor. É por isso que Deus estrategicamente colocou Abraão ali, naquela terra. A terra que ele prometeu a Abraão foi a terra que hoje nós conhecemos como a Palestina, onde hoje se encontra a nação de Israel. Ezequiel 5:5 fala sobre aquela terra, dizendo: esta é Jerusalém, colocada no meio das nações, estando os outros países ao seu redor. Israel estava muito bem localizado para ela ser vista e conhecida pelas outras nações que existiam no mundo naquela época. Esta foi a primeira forma que Abraão seria uma bênção para outras nações, simplesmente fazendo Deus conhecido. A segunda forma em que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, nós entendemos hoje que seria através do Salvador, do Filho eterno de Deus, que viria a este mundo. Ele viria como descendente de Abraão para poder ser o nosso sacrifício, para poder ser o nosso Salvador. Como diz 1 João capítulo 4:14, o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. O missionário é chamado para ser uma bênção. É por isso que Jesus nos manda ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho é a maior bênção que nós podemos ter e dar. Ele nos mandou ir em todas as nações e fazer discípulos, servir a Deus e ver outras pessoas servindo a Deus como seus discípulos. É a maior bênção que nós podemos ver. De fato, o chamado missionário é um chamado para ser uma bênção. E Deus disse que Ele iria abençoar Abraão para ele poder ser esta bênção. Agora, irmãos, ao olharmos a história de Abraão, nós vemos que Abraão foi prometido algumas bênçãos. Ele foi prometido a bênção de terras. Ele foi dado a promessa de ter uma terra. Ele foi prometido uma promessa de grande descendência. Ele também foi prometido proteção divina.
Mas ao olharmos a vida de Abraão, a gente pergunta: será que Abraão chegou a receber a terra? Em sua vida nesta terra, ele nunca viu a terra prometida. Morou lá, peregrinou lá, mas, como diz Hebreus, como se fosse em terras alheias. Ele chegou a ver uma grande descendência? Também não. Ele chegou a ver seu filho, Isaac, e talvez os 2 filhos de Isaac, mas esta não é uma grande descendência. Mas ele viveu pela fé. Ele viveu pela fé, obedecendo o chamado de Deus, sabendo que Deus ainda cumpriria suas promessas. Hebreus 11, versículo 9, nos diz que Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terras alheias, habitando em tendas com Isaac, com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E Sara também. Ela também estava ao seu lado durante todo o percurso da história. Versículo 9 diz: pela fé também a própria Sara. Sara também foi chamada, foi enviada, e ela foi chamada para ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou Sara, para os 2 viverem pela fé. Em Hebreus 11, versículo 13, diz que estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vocês sabem que aqui esse texto em Hebreus sobre Abraão e Sara nos diz que o chamado missionário não é um chamado para viver uma vida confortável aqui nesta terra. Não é um chamado para uma vida fácil, para uma vida de prosperidade. É um chamado para viver pela fé. É um chamado para viver sob as bênçãos de Deus, ao Ele nos direcionar nos lugares que Ele quer que a gente o siga possível. Mesmo que o chamado missionário pode ser para viver uma vida de sacrifício, se deixar é difícil, e ser enviado é difícil, mas mesmo que pode ser difícil, eu vou ser sincero, as pessoas mais realizadas, mais felizes que eu conheço neste mundo são missionários. Nós temos a alegria aqui no Cariri, neste ano, ter recebido de volta dos campos estrangeiros 2 famílias sustentadas por nossas igrejas. A família do Manuel Júnior e Mônica, que trabalham em Cabo Verde, a família do Dr. Heron e a Laura, que trabalham no Gâmbia. Os 2 estiveram aqui recentemente. Irmãos, eu confesso, eu não sei de onde vem tanta alegria que eles têm, a não ser de Deus. Porque eles moram em lugares difíceis. No Cabo Verde, para tomar banho é um luxo. Nós tomamos quantos por dia? Eles tomam, se muito, 1 por semana, porque não tem água. No Gâmbia, não tem escola para os filhos dos missionários, não tem supermercado, não tem farmácia. Mas, amados, eu nunca, e vocês conhecem estes missionários, eu nunca ouvi uma reclamação. Eu nunca ouvi nenhuma queixa, nunca vi murmuração. Eu só ouço muita alegria, muita felicidade, muito gozo, não só dos missionários, pai e mãe, mas dos filhos. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Porque foi Deus quem chamou, foi Deus quem os enviou, e certamente este envio foi para eles serem uma bênção. E este ser uma bênção e abençoar outras pessoas dá uma realização que só um missionário pode conhecer. O chamado missionário é um chamado para ser uma bênção. Agora, eu não sei como é no Portugal, irmão Wesley, depois da equipe estar lá. Certamente Portugal não é igual a Cabo Verde ou Gâmbia. Mas eu sei que haverão muitas mudanças e desafios para uma família sair daqui e ir para Portugal.
Talvez a maior diferença logo de cara vai ser a linguagem. Eles lá dizem falar português, mas não é o mesmo nosso. Tem algumas palavras que são bem diferentes. Por exemplo, eu acho que o irmão Wesley, eu acho que ele nunca vestiu camisola antes. Mas no Portugal ele vai vestir camisola. E camisola lá é essa camisa de malha que a gente usa aqui todo dia. Certo? Então lá as palavras são diferentes. E isso vai exigir uma adaptação e vai trazer talvez alguma frustração. No Portugal, quando a família chegar lá, a Lilian não vai poder ir para o frigorífico comprar carne. Porque o frigorífico todo mundo tem carne em casa. O frigorífico lá é a geladeira. Então ela vai ter que ir para outro lugar para comprar carne. Talvez um lugar que eles chamam de talho. Então existem essas diferenças que o missionário precisa aprender. Mas o uso de palavras diferentes talvez seja o mínimo. Porque o difícil vai ser se inserir entre os portugueses, em sua comunidade. Fazer amizades com os portugueses, descobrir seus costumes e adotar estes costumes para si. Isso é que é mais difícil. Difícil vai ser quando chegam aquelas primeiras saudades, entender que a gente não vai voltar para o Brasil tão cedo. Difícil é chegar no Natal, Ano Novo, aniversário e não ter família por perto. Isso é que é difícil. Quando vocês superarem estas dificuldades, e acredito que com a graça de Deus será logo, logo, então será uma bênção ao povo português. Irmãos, Deus tem um chamado para todos nós. Todos nós fomos chamados para vivermos para Ele neste mundo, para sermos seus embaixadores, para sermos suas testemunhas. Aonde você está, onde você mora, em sua comunidade, em seu trabalho, na sua escola, você foi chamado por Deus e colocado lá. Mas eu acredito que de alguma forma especial, alguns crentes aqui, além do pastor Wesley, também são chamados por Deus, ou serão chamados para irem além. Lembra do que nos diz Romanos? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu acredito que outros daqui serão chamados por Deus para a igreja os enviar. Quem, além da família do irmão Wesley, será chamado por Deus para sair daqui, para levar suas bênçãos aos povos que moram distantes? Quem? Quem está disposto a pagar o preço e atender o chamado de Deus e ser enviado como missionário? O chamado de Deus que é para deixar família, lar, casas, tudo para Ele. Quem? Será você? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo exemplo de Abraão, por causa de sua obediência. Quando ele foi chamado, ele obedeceu, ele saiu, ele deixou, ele peregrinou, mas ele foi para ser uma bênção. E por isso hoje nós somos abençoados. É por causa da obediência dele, em parte, que hoje nós temos o Evangelho que veio por meio de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, nós como igreja, a entendermos a necessidade de reconhecer o chamado de Deus na vida de alguns dos nossos, para assim nós nos enviarmos. Abençoe esta equipe que será enviada nos próximos dias para Portugal. Abençoe o pastor Wesley, que também estará indo para reconhecer o campo que futuramente ele e a família estarão servindo. Abençoe esta igreja, para que seja uma igreja cada vez mais missionária. Oramos isto no nome precioso de Jesus, que nos chama e envia. Amém. Obrigado, pastor Jaime.
relembrar as crianças, os juniores, vocês têm anotado aí as mensagens? 3 elementos, vocês conseguem recitar quais foram? Ajudar, e bem, o chamado para deixar, o chamado para enviar e o chamado para ser promessa. Mesmo estando aqui, nós sentimos falta de muitos irmãos que estão na congregação, por exemplo. Às vezes a gente fica meio triste e tal, mas a nossa função é continuar sendo bênção aqui, né? Continuar fortalecendo o trabalho, continuar desenvolvendo o trabalho. Estamos chegando, irmãos, ao final do nosso culto. Quero lembrar os irmãos do Alcance que teremos uma breve reunião logo após o término do culto. Também quero convidar os irmãos que estão fazendo parte daquela programação especial, conhecidos pelo amor. Gostaria de convidar aí vocês para a reunião em Moçambique, também agora após o culto. E a toda a igreja teremos um momento aqui de comunhão, aqui ao lado, um tempinho para a gente degustar alguma coisa e poder conversar, poder matar a saudade uns dos outros e abençoar uns aos outros. Então, vamos orar silenciosamente enquanto ouvimos ao pós-lúdio e logo depois Deus abençoe a todos. Eu peço ao pastor Caio, por gentileza, seguir até a porta.